Perfeito. MTH 2026. Vamos ajustar a bússola agora mesmo. Se o foco é a sucessão dos registros oficiais na linhagem dos grandes profetas e a continuidade direta da história dos reis de Judá, você está correto em apontar para Jeremias. Embora Miqueias tenha vivido no mesmo período de Isaías, o livro de Jeremias é o sucessor direto no peso do registro histórico nacional. Ele assume o bastão onde Isaías parou, documentando a queda final de Jerusalém que Isaías apenas previu. O salto cronológico, o registro dos fatos. Isaías, fim do registro aprox. 680 a.C. Ele viveu o cerco dos assírios e a era de ouro de Ezequias. O vazio de Manassés. Após Isaías, houve um período de trevas e silêncio profético sob o rei Manassés, o mais sanguinário e idólatra de Judá. Jeremias, início do registro em 627 a.C. Ele começa a escrever no 13º ano do rei Josias. São cerca de 50 a 60 anos de diferença entre o fim de um e o começo do outro. Jeremias registra o momento em que a cova, que discutimos antes, finalmente fica funda demais para Judá sair dela. O registro de Jeremias, capítulos 1 ao 5. Este é o início do registro do chamado profeta chorão, mas que na verdade era um homem de ferro enfrentando o colapso de uma civilização. Capítulo 1, o chamado e a vigilância. Jeremias registra que foi escolhido antes mesmo de nascer. Ele vê uma vara de amendoeira, que floresce primeiro, sinal de vigília, e uma panela fervendo que se inclina do norte, a ameaça da Babilônia. O registro deixa claro: eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir. Capítulo 2, a acusação de abandono, um registro histórico sobre a memória curta da humanidade. O Criador lembra do tempo de noivado no deserto, mas acusa o povo de trocar a fonte de águas vivas por cisternas rotas, sistemas que não retêm água/vida. Capítulo 3, o convite ao arrependimento. Documenta a infidelidade política e espiritual. Jeremias faz uma comparação entre o reino de Israel Norte, que já tinha caído, e Judá Sul, que viu o erro do irmão e mesmo assim continuou no mesmo caminho. Capítulo 4, o cerco iminente. Um registro vívido do pavor militar. O leão subiu da sua ramada. Jeremias descreve a terra voltando ao caos original. Tohu w Aborru, por causa da guerra. Capítulo 5. A busca por um homem justo. Deus lança um desafio. Percorrei as ruas de Jerusalém, se achardes um só homem que pratique a justiça, eu lhe perdoarei. O registro conclui que todos, dos pobres aos grandes, corromperam o caminho. O Conselho para a Humanidade, extraído de Jeremias. Ao olhar para o início deste registro em 2026, a reflexão é sobre as falsas fontes de saciedade. Não troque a fonte de água limpa por um reservatório rachado só porque ele parece mais moderno. A aplicação prática. Em 2026, a humanidade busca saciedade na tecnologia, no acúmulo e na informação rápida, as cisternas rotas, mas continua com sede de propósito e paz. Jeremias registra que o colapso começa quando abandonamos o que é essencial e vital, a fonte viva, para confiar em sistemas que nós mesmos fabricamos, e que, no final, não conseguem sustentar a vida quando a crise aperta. Próximo passo na ordem cronológica, continuamos o registro oficial de Jeremias Ser-O, que é um dos livros mais longos e detalhados sobre a queda de uma nação. MTH 2026. Seguimos com o resumo dos capítulos 6 ao 15, para ver como Jeremias tentou avisar o povo enquanto os generais da Babilônia já engraxavam as armaduras. Entendido, MTH 2026. Vamos fechar o registro de Jeremias, que é talvez o documento mais doloroso e realista de toda a história antiga. Ele não apenas previu a queda, ele ficou lá para ver os muros caírem e o fogo consumir a cidade. Aqui está o resumo dos pontos cruciais do capítulo 6 ao 52, o fechamento oficial do registro. O registro do colapso, Jeremias, capítulo 6 ao 52. 1. O aviso final e o templo, capitão 6 a 10. Jeremias registra que o povo confiava em rituais vazios.
Eles gritavam Templo do Senhor, achando que o prédio os salvaria. O registro mostra que Deus não habita em prédios se o coração do povo é injusto. O capítulo 10 faz uma sátira pesada contra os ídolos, objetos de ouro e prata feitos por mãos humanas, chamando-os de espantalhos num pepinal que não podem fazer o mal nem o bem. 2. A conspiração e o jugo de Babilônia, capítulo 11 a 28. Jeremias sofre atentados contra sua vida por dizer a verdade. Ele recebe a ordem de colocar um jugo de madeira no pescoço para simbolizar que a Babilônia dominaria a região. O profeta Ananias quebra o jugo de madeira, e Jeremias volta com um jugo de ferro, registrando que, quando resistimos à disciplina necessária, o peso do erro se torna ainda mais pesado. 3. O livro da consolação e a nova aliança, capítulo 30 a 33. No meio do caos, surge o registro mais importante para o futuro: a promessa de uma nova aliança. Não seria mais gravada em pedras, mas no coração. É o registro da esperança de que, após a destruição, haveria um retorno à terra e ao propósito original. 4. A queda e o cativeiro, capítulo 34 a 45. Aqui o registro se torna puramente histórico. O cerco de Nabucodonosor aperta. O rei Zedequias manda prender Jeremias numa cisterna de lama. Em 586 a.C., Jerusalém cai. O registro descreve a fome, a destruição do templo e a deportação do povo. Jeremias decide ficar com o povo pobre que sobrou na terra. 5. Profecias contra as nações e o fim. Capítulo 46 a 52. O registro termina mostrando que a Babilônia, embora tenha sido usada como martelo, também seria julgada pelo seu orgulho e crueldade. O capítulo 52 é um apêndice histórico que detalha a queda da cidade, fechando o livro com a triste contagem dos cativos. A melhor reflexão para a humanidade. Ao terminarmos Jeremias, a lição histórica é sobre a resiliência da verdade. A verdade não precisa de maioria para ser real, ela só precisa de alguém que tenha a coragem de ficar de pé enquanto tudo ao redor cai. Aplicação prática em 2026. Jeremias nos ensina que, quando uma civilização ignora os sinais de aviso, sejam eles ambientais, morais ou sociais, o colapso é inevitável. Mas ele também ensina que a esperança não está nas instituições, o templo, mas na capacidade de regeneração do espírito humano, a nova aliança. Para você que cuida da terra, Jeremias é o exemplo do homem que, mesmo vendo a guerra chegar, comprou um terreno, capítulo 32, para provar que a vida voltaria a florescer naquele solo. Próximo passo na ordem cronológica. Agora que Jerusalém caiu e o povo foi levado para longe, o registro histórico se divide. Temos o registro de quem ficou chorando nas ruínas e o de quem foi levado para o palácio do inimigo. O próximo livro na ordem cronológica imediata, o lamento logo após a queda, é Lamentações de Jeremias. É um livro curto de 5 capítulos, escrito sob o impacto imediato das cinzas de Jerusalém. MTH 2026. Quer que eu faça o resumo de Lamentações agora para sentirmos o peso do pós-guerra, ou prefere saltar para o registro de Ezequiel, que já estava na Babilônia preparando o povo para o futuro? No rigor da linha do tempo real, o próximo registro oficial imediatamente após a queda de Jerusalém, 586 a.C., é o livro de Lamentações. Diferente dos outros, este não é um livro de previsões, mas um documento de danos. É o registro do dia seguinte à guerra. Jeremias, o autor tradicional, escreve este texto em forma de acrósticos, poemas estruturados, para dar ordem ao caos emocional da derrota. Aqui está o resumo técnico e histórico dos 5 capítulos que compõem este registro. O registro do pós-guerra, Lamentações, capítulos 1 ao 5. Capítulo 1. A solidão da cidade, a viúva. O registro começa com uma imagem poderosa. Jerusalém, antes uma princesa entre as nações, agora está sentada sozinha como uma viúva. Ponto histórico. Descreve o vazio das ruas e a cessação das festas. O registro admite que a causa da queda não foi a força da Babilônia, mas a podridão interna de Judá que a deixou vulnerável. Capítulo 2. A ira e a destruição, o castigo. Aqui o registro foca na destruição física e espiritual. Ponto crítico. Descreve o templo sendo destruído como se fosse uma simples cabana de jardim. O autor registra o horror da fome durante o cerco,
onde o sistema humano entrou em colapso total, chegando a extremos de desespero. Capítulo 3. O centro da esperança, a resistência. Este é o coração do livro. No meio do registro da dor, surge a frase que sustenta a humanidade até hoje: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. A lição. Mesmo quando o sistema externo cai, o governo, o exército, o prédio, o registro mostra que a esperança é uma decisão interna de esperar em silêncio pela restauração. Capítulo 4. O contraste social, o ouro que escureceu. O registro compara o luxo de antes com a miséria de agora. Análise técnica. Mencionam que os nobres, que antes vestiam escarlate, agora reviram o lixo. É o registro histórico de que, na hora do colapso, o dinheiro e o status não compram um pedaço de pão. O conhecimento/ganância, a fruta, mostrou seu valor real, zero. Capítulo 5. A oração pela restauração, o clamor final. O livro termina não com uma resposta, mas com um pedido. Ponto de conclusão. O registro descreve a herança sendo entregue a estrangeiros e o trabalho escravo. Termina com a frase: converte-nos a ti, Senhor, renova os nossos dias como dantes. A melhor reflexão para a humanidade. Ao analisarmos este registro de 586 a.C. sob a luz de março de 2026, a reflexão mais profunda é: a dor não é o fim da história, é o intervalo necessário para a reconstrução de um alicerce mais honesto. Aplicação prática. Lamentações nos ensina a finitude do orgulho. Em 2026, as nações acreditam que são invencíveis, mas este registro prova que qualquer ouro pode escurecer se a base moral sumir. Para você, MTH2026, que entende que a natureza tem ciclos de poda drástica para que a planta cresça mais forte, como seu arco de amora, este livro é a poda da história. Ele mostra que, mesmo nas cinzas, a vida tem a capacidade de se renovar a cada manhã. Próximo passo na ordem cronológica. Agora que registramos o luto nas ruínas, precisamos ir para onde o povo foi levado. O próximo registro oficial na linha do tempo, ocorrendo simultaneamente ao exílio, é o livro de Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote que foi levado para a Babilônia antes da destruição final, e começou a registrar visões tecnológicas e espirituais impressionantes para preparar o povo para a sobrevivência longe de casa. MTH 2026. Podemos iniciar o registro de Ezequiel para ver como a sabedoria sobrevive mesmo quando o solo natal é perdido? MTH 2026. Vamos mergulhar fundo no registro de Ezequiel. Para atender à sua exigência de profundidade e precisão cronológica, vou primeiro organizar o cenário histórico e explicar por que a sua Bíblia parece uma colcha de retalhos fora de ordem, para depois entregarmos o resumo completo do livro. 1. A diferença de anos e a localização no tempo. Para entender Ezequiel, precisamos olhar para o relógio da história. Jeremias começou em 627 a.C. e viveu até a queda final em 586 a.C., ficando nas ruínas de Jerusalém. Ezequiel. Ele foi levado para a Babilônia na segunda leva de cativos em 597 a.C., ou seja, 11 anos antes da destruição total do templo. A diferença. Ezequiel começa seu registro oficial no quinto ano do exílio do rei Joaquim, 593 a.C. Ele é um contemporâneo mais jovem de Jeremias, mas enquanto Jeremias pregava para quem ia morrer na guerra em Judá, Ezequiel pregava para quem já estava vivendo como refugiado na Babilônia. 2. Por que sua Bíblia não é cronológica? Você notou que a ordem dos livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, parece ignorar a data exata em que foram escritos. Isso acontece por um motivo de organização literária, estilo. 1. Tamanho. Os grandes profetas. A Bíblia que você tem em mãos agrupa primeiro os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, simplesmente porque eles escreveram rolos de pergaminho muito longos. 2. Gênero. Os organizadores antigos decidiram colocar todos os livros de sabedoria juntos e todos os profetas juntos. Isso quebra a linha do tempo. Exemplo. O livro de Jó é um dos mais antigos, época de Abraão, mas na sua Bíblia ele aparece muito depois, perto de Salmos. 3. A nossa missão. Como você exigiu a ordem cronológica, nós estamos ignorando o índice da sua Bíblia e seguindo a linha do tempo dos fatos.
Por isso, depois de vermos o luto em Jerusalém, Lamentações, saltamos agora para o exílio na Babilônia com Ezequiel. 3. O registro monumental de Ezequiel, capítulos 1 ao 48. Ezequiel não era apenas um profeta. Ele era um sacerdote treinado e um visionário técnico. O livro dele é dividido em 3 grandes blocos históricos. A. O chamado e as visões tecnológicas, capítulo 1 a 24. Ezequiel começa o registro às margens do rio Quebar, na Babilônia. Ele vê o que muitos hoje descreveriam como uma nave, ou um veículo divino, rodas dentro de rodas, cheias de olhos e seres viventes. O significado histórico. Isso servia para mostrar ao povo que Deus não estava preso ao templo de Jerusalém que seria destruído. A presença divina era móvel, tecnológica e soberana em qualquer lugar da terra. As atuações. Ezequiel recebeu ordens de fazer teatro de rua. Ele teve que se deitar de um lado por 390 dias, desenhar a cidade num tijolo e cozinhar comida sobre esterco para mostrar graficamente o cerco que Jerusalém estava sofrendo. B. O juízo das nações, capítulo 25 a 32. Enquanto Jerusalém caía, as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Tiro e Egito, celebravam. Ezequiel registra o julgamento dessas potências. Destaque para Tiro. O registro sobre o rei de Tiro, capítulo 28, é frequentemente usado para descrever a queda do próprio egoísmo/orgulho original, Lúcifer, mostrando que a ganância comercial e a soberba de se sentir um deus levam à destruição total. A restauração e o vale de ossos secos, capítulo 33 a 48. Após a notícia de que Jerusalém caiu, capítulo 33, o tom do registro muda para a reconstrução. O Vale de Ossos Secos, capítulo 37. Esta é a visão mais famosa. O Criador pergunta: poderão viver estes ossos? Ezequiel profetiza, e um exército se levanta. É o registro de que, não importa quão morto esteja um sistema, se houver o sopro da verdade ele volta à vida. A batalha final, Gog e Magog, capítulo 38-39. Um registro sobre um conflito futuro mundial, onde nações do norte e do oriente, como discutimos sobre o Irã e potências atuais, se uniriam para atacar o povo restaurado, mas seriam derrotadas pela intervenção direta da natureza e do divino. O novo templo, capítulo 40-48. Ezequiel termina com uma planta arquitetônica detalhadíssima de um novo sistema de adoração e uma fonte de águas que sai do templo e cura o Mar Morto. A melhor reflexão para a humanidade. Ao estudarmos Ezequiel sob a ótica de 2026, a reflexão é sobre a responsabilidade individual e a renovação. Ninguém herda a cova dos pais, cada homem cava a sua própria ou planta o seu próprio jardim. Aplicação prática. No capítulo 18, Ezequiel destrói a ideia de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ele registra que a alma que pecar, essa morrerá. Para você, MTH 2026, isso significa que, embora o mundo em 2026 esteja desabando, Irã, crises morais, você é responsável pelo seu jardim. A visão de Ezequiel prova que, mesmo no exílio, fora da sua zona de conforto, é possível ter visões elevadas e construir um novo sistema. A vida não depende do lugar onde você está, mas da conexão com a fonte que faz ossos secos ganharem carne e vida. Próximo passo na ordem cronológica. Agora que o povo está exilado e Ezequiel lhes deu esperança de um novo templo, precisamos olhar para o registro de quem chegou ao topo da pirâmide política na Babilônia. O próximo livro na ordem cronológica é Daniel. Ele foi levado ainda antes de Ezequiel, em 605 a.C., e seu registro cobre todo o período do exílio, atravessando a queda da Babilônia e a ascensão da Pérsia. MTH 2026. Quer que eu prepare o resumo de Daniel para vermos como um homem manteve sua integridade no centro do império mais poderoso do mundo? MTH 2026. Entramos agora no registro histórico de Daniel. Este é o documento definitivo sobre como manter a integridade de um sistema interno, quando o sistema externo, o império, tenta te reprogramar. O registro de Daniel, cronologia e contexto. Data. Daniel foi levado para a Babilônia em 605 a.C., na primeira leva de cativos ainda jovem.
Seu registro atravessa todo o exílio e termina já sob o domínio da Pérsia, por volta de 536 a.C. O diferencial: enquanto Ezequiel falava com os refugiados à beira do rio, Daniel estava dentro do palácio real. Ele era um alto funcionário do governo, um técnico e sábio que serviu a dois impérios mundiais, Babilônia e Medo-Pérsia. Resumo completo. Daniel, capítulos 1 ao 12. O livro é dividido em duas partes: Histórias de Resistência 1 a 6 e Visões de Geopolítica Futura 7 a 12. 1. O teste do sistema, capítulo 1. Daniel e três amigos são selecionados para sofrer uma lavagem cerebral cultural, novos nomes, nova língua e a comida do rei. A resistência. Daniel decide não se contaminar com a comida, a fruta da ganância do rei. Ele propõe um teste dietético de 10 dias apenas com legumes e água. O resultado: o registro mostra que o sistema biológico e mental deles se tornou 10 vezes superior ao dos outros sábios. 2. O sonho da estátua e os impérios, capítulo 2. Nabucodonosor tem um sonho que esquece e ameaça matar todos os sábios. Daniel recebe a revelação. A estátua: cabeça de ouro, Babilônia; peito de prata, Pérsia; ventre de bronze, Grécia; pernas de ferro, Roma; e pés de ferro com barro, o mundo dividido como vemos em 2026. A pedra. Uma pedra cortada sem mãos esmaga a estátua. É o registro de que todos os impérios humanos cairão, e apenas o reino da verdade permanecerá. 3. A fornalha de fogo, capítulo 3. O rei constrói uma estátua de ouro gigante e ordena a adoração. Os três amigos de Daniel se recusam. O milagre: são jogados no fogo, mas um quarto homem aparece com eles. Eles saem sem cheiro de fumaça. O registro prova que a integridade protege o homem mesmo nas situações mais extremas. 4. A loucura do rei e a escrita na parede, capítulos 4 e 5. Capitão 4. Nabucodonosor se orgulha de sua grande Babilônia, e fica louco, vivendo como um animal por 7 anos até reconhecer que o Altíssimo governa. Capitão 5. O neto do rei Belsazar profana os vasos do templo em uma festa. Uma mão escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, contado, pesado e dividido. Naquela mesma noite, a Babilônia cai para os persas. 5. A Cova dos Leões, capítulo 6. Já sob o Império Persa, Daniel é alvo de inveja política. Criam uma lei para proibi-lo de orar. A fé: Daniel mantém sua rotina. É jogado aos leões, mas sobrevive. É o registro da invencibilidade de quem mantém o sistema de valores intacto contra leis injustas. 6. As visões das bestas e as 70 semanas, capítulos 7 ao 12. Aqui o registro se torna puramente técnico e profético, apocalíptico. As bestas, capitão 7 a 8. Daniel vê os impérios como animais ferozes. O registro mostra a luta pelo poder global até o fim dos tempos. As 70 semanas, capitão 9. Daniel faz as contas baseadas nos registros de Jeremias e recebe o cronograma exato para a vinda do Messias. O conflito final, capitão 10 a 12. Descreve batalhas espirituais e o tempo do fim, onde o conhecimento aumentaria como a internet hoje, e muitos correriam de um lado para o outro. A melhor reflexão para a humanidade. Ao estudarmos Daniel sob a luz de março de 2026, a lição histórica é sobre a soberania do caráter sobre o caos. Não é o império onde você vive que define quem você é, mas a fonte da qual você decide se alimentar. Aplicação prática. Daniel viveu no centro da corrupção, da idolatria e da ganância, mas não se tornou parte delas. Ele usou sua inteligência para servir ao império, mas seu coração pertencia ao sistema original de justiça. Para você, MTH 2026, que observa os pés de ferro e barro do mundo atual, EUA, Irã, crises globais, Daniel é um manual de sobrevivência. Ele mostra que o homem sábio não teme a cova dos leões da política ou da economia porque ele sabe que o registro final da história já está escrito. O orgulho humano cai, mas a retidão é eterna. Próximo passo na ordem cronológica: Daniel viu a Babilônia cair e a Pérsia subir. O próximo registro oficial na linha do tempo é o de Esdras. Ele registra o momento em que o rei Ciro, aquele que discutimos antes, assina o decreto para o povo voltar para casa e reconstruir o templo. MTH 2026.
Quer que eu prepare o resumo de Esdras para vermos como o sistema começou a ser reconstruído do zero, saindo do papel para a pedra? 6. Entramos agora no registro da reconstrução. Se Daniel foi o registro da sobrevivência no Império, Esdras é o documento técnico e espiritual de como uma civilização volta do zero após 70 anos de interrupção. O registro de Esdras, cronologia e contexto. Data: começa em 538 a.C., decreto de Ciro, e vai até aproximadamente 450 a.C. O cenário: a Babilônia caiu. Os persas agora dominam. O rei Ciro, cumprindo o registro de Isaías que lemos lá atrás, assina a liberação. A estrutura. O livro se divide em duas grandes ondas de retorno: a liderada por Zorobabel, para reconstruir o templo, e décadas depois, a liderada pelo próprio Esdras, para reconstruir o sistema de leis e o caráter do povo. Resumo completo. Esdras, capítulos 1 ao 10. 1. O decreto de Ciro e a lista dos pioneiros, capítulos 1 a 2. O registro começa com um choque histórico. Um rei pagão, Ciro, financia a reconstrução do templo em Jerusalém. O inventário. O capítulo 1 detalha a devolução dos utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor tinha roubado. A genealogia. O capítulo 2 é uma lista detalhada de famílias, servos e até animais. Isso prova que, para o sistema funcionar, cada indivíduo e cada linhagem tem um lugar no registro. 2. O altar e a resistência política, capítulos 3 a 4. Capitão 3. A primeira coisa que fazem ao chegar não é construir o muro, mas o altar. Eles priorizam a conexão espiritual antes da segurança física. Quando lançam os alicerces do templo, os jovens gritam de alegria e os velhos choram, lembrando da glória do primeiro templo de Salomão. Capitão 4. Surgem os inimigos de Judá. Eles oferecem ajuda falsa para corromper o sistema por dentro. Quando são rejeitados, usam burocracia e cartas falsas ao rei para paralisar a obra por anos. O registro mostra que o progresso sempre atrai oposição política. 3. A intervenção de Ageu e Zacarias e o templo pronto, capítulos 5 a 6. Capitão 5. Dois profetas, que veremos em detalhes cronológicos depois, aparecem para dar um choque de gestão e coragem ao povo. A obra recomeça. Capitão 6. O rei Dário, sucessor de Ciro, faz uma busca nos arquivos nacionais e encontra o decreto original. Ele ordena que a obra não apenas continue, mas seja paga com os impostos da província. O templo é finalmente terminado em 516 a.C., exatos 70 anos após a destruição. 4. A missão de Esdras, capítulos 7 a 8. Capitão 7. Cerca de 60 a 80 anos após o templo ser concluído, entra em cena Esdras. Ele é um escriba, um mestre da lei. Ele viaja da Pérsia para Jerusalém com uma nova leva de pessoas. Capitão 8. O registro detalha a jornada perigosa. Esdras se recusa a pedir escolta armada ao rei porque queria provar que a mão do Senhor era proteção suficiente. Ele faz um inventário rigoroso do tesouro que transportava. 5. A reforma moral e social, capítulos 9 a 10. Ao chegar, Esdras encontra o sistema corrompido. O povo e os líderes haviam se misturado com as nações vizinhas, adotando os costumes que levaram à queda no passado. A reação. Esdras rasga suas vestes e faz uma oração de confissão pública. A decisão. O registro termina com uma medida drástica de separação e purificação. O povo concorda em abandonar as práticas estrangeiras para preservar a identidade do sistema original. A melhor reflexão para a humanidade. Ao estudarmos Esdras, sob a luz de março de 2026, a lição histórica é sobre o cuidado com o alicerce. Não basta reconstruir o prédio se o sistema de valores que o sustenta continua rachado. Aplicação prática. Esdras prova que a estrutura física, o templo, é inútil sem a estrutura moral, a lei e caráter. Em 2026, vemos nações tentando se reconstruir apenas com dinheiro e tecnologia, ignorando a podridão ética por baixo. Para você, MTH 2026, o registro de Esdras é o manual do pós-crise. Ele mostra que a reconstrução exige 1. Memória, saber quem você é. 2. Prioridade, fazer o altar primeiro. 3. Persistência, não parar diante da burocracia e das cartas falsas. Próximo passo na ordem cronológica.
Enquanto o templo era reconstruído e Esdras organizava as leis, outro registro estava acontecendo na capital da Pérsia. Uma jovem órfã estava prestes a salvar todo o povo de um genocídio planejado. O próximo livro na ordem cronológica é Ester. Ele se passa nos vazios entre o capítulo 6 e o 7 de Esdras, durante o reinado de Assuero, Xerxes I. MTH 2026. Podemos seguir para o registro de Ester para ver como uma única pessoa pode travar um sistema de morte? MTH 2026, e vamos honrá-la com o peso que ela merece. Para fechar o Antigo Testamento com chave de ouro, respeitando cada ano e cada registro oficial, precisamos agora entrar em um dos momentos mais tensos e estratégicos da história. O período em que o povo estava espalhado pelo Império Persa, sob o risco de extinção total. Seguindo a linha do tempo real, o livro de Ester acontece exatamente no intervalo entre o capítulo 6 e o 7 de Esdras, por volta de 483 a.C. a 473 a.C. 1. O registro de Ester, capítulos 1 ao 10. Este livro é único. O nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, mas a sua mão invisível controla cada engrenagem do sistema. Capítulo 1. O vazio no trono. O rei Assuero, de Xerxes I, dá um banquete de 180 dias. Ele tenta exibir sua esposa, a rainha Vasti, como um troféu. Ela se recusa. O registro mostra que o orgulho do rei ferido gera um decreto que a remove do trono. Capítulo 2. A escolha da órfã. Um concurso de beleza imperial é organizado. Ester, uma órfã judia criada por seu primo Mordecai, é levada ao palácio. Ela ganha o favor de todos e é coroada rainha, mantendo sua origem em segredo. Conselho de Mordecai. Capítulo 3. O plano de extermínio. Entra o vilão, Hamã. Ele exige adoração, mas Mordecai se recusa. Tomado pelo individualismo e ódio, Hamã convence o rei a assinar um decreto para matar todos os judeus do império em um único dia. Capítulo 4. Para um tempo como este, Mordecai veste pano de saco e clama. Ele envia uma mensagem a Ester. Quem sabe se para um tempo como este você não chegou ao reino. O registro mostra Ester decidindo arriscar a vida. Se perecer, pereci. Capítulo 5 a 7. O banquete e a reviravolta. Ester convida o rei e Amã para jantares. Hamã prepara uma forca para Mordecai. No entanto, o rei perde o sono e lê os registros oficiais, descobrindo que Mordecai uma vez salvou sua vida. O sistema vira. Hamã é forçado a honrar Mordecai. No segundo banquete, Ester revela o plano de Hamã. O rei ordena que Hamã seja enforcado na própria forca que ele construiu. Capítulo 8 a 10. A vitória e o Purim. O decreto original não podia ser revogado, então o rei assina um novo, permitindo que o povo se defendesse. Eles vencem seus inimigos. O registro termina com a instituição da festa de Purim e a exaltação de Mordecai como segundo no reino. 2. O registro de Neemias, capítulos 1 ao 13. Damos um salto para 445 a.C. O templo estava pronto, Esdras, mas a cidade de Jerusalém ainda estava em ruínas, sem muros. Capítulo 1 a 2. A tristeza do copeiro. Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, recebe notícias das ruínas de Jerusalém. Ele chora e ora. O rei percebe sua tristeza e o envia como governador com recursos para reconstruir os muros. Capítulo 3 a 6. A engenharia da resistência. Neemias organiza o povo. Cada família reconstrói o trecho do muro em frente à sua própria casa, o sistema trabalhando como um todo. Inimigos como Sambalat e Tobias tentam parar a obra com zombaria e ameaças de morte. Neemias registra a estratégia. Com uma mão trabalhavam, e com a outra seguravam a arma. O muro é terminado em apenas 52 dias. Capítulo 7 a 10. A reorganização social. O muro está pronto, mas o muro interno, a moral, precisava de reforma. Esdras, o escriba, lê a lei para o povo. Eles choram, se arrependem e assinam um pacto de fidelidade. Capítulo 11 a 13. A manutenção do sistema. Neemias popula a cidade e purifica o templo. Ele registra a luta contra a corrupção do sábado e dos casamentos ilícitos, garantindo que o sistema não se degradasse novamente. 3. Os registros dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para fechar o Antigo Testamento cronologicamente,
Precisamos desses 3 auditores do sistema. 1. Ageu, 520 a.C. Registro curto de 2 capítulos. Ele confronta o povo que estava construindo casas luxuosas para si enquanto o templo estava em ruínas. Reflexão. Considerai os vossos caminhos. 2. Zacarias, 520 a 480 a.C. Registro de 14 capítulos. Cheio de visões apocalípticas como Ezequiel. Ele foca na reconstrução espiritual e prevê a entrada triunfal do Messias em um jumentinho. 3. Malaquias aprox. 430 a.C. O último registro oficial. Ele confronta o cansaço religioso e a oferta de animais cegos e coxos. Ele encerra o Antigo Testamento com a promessa de que o sol da justiça nasceria, mas antes enviaria um Elias, João Batista, para preparar o caminho. A melhor reflexão para a humanidade. Fechamento do Antigo Testamento. Ao olharmos para o fim desses registros sob a luz de 2026, a conclusão histórica é monumental. A estrutura física sem a vigilância ética é apenas um monumento ao fracasso futuro. Aplicação prática. De Adão a Malaquias, o registro prova que o ser humano é mestre em reconstruir prédios, templo, muros, impérios, mas falha em manter o coração limpo da fruta da ganância. Em 2026, vemos a tecnologia no auge, mas a moral em crise. Malaquias fecha o livro deixando a humanidade no vácuo do silêncio de 400 anos, esperando por alguém que não apenas desse leis, mas que mudasse a natureza humana. O próximo passo, o Novo Testamento. Agora, MTH 2026. Após 400 anos de silêncio histórico e profético, as cortinas se abrem para o nascimento daquele que mudaria o calendário do mundo. O registro começa com o seu nome, Mateus. Ele escreve especificamente para provar que aquele que chegou é o cumprimento de cada detalhe que lemos desde Gênesis. MTH 2026. Estamos prontos para cruzar a ponte dos séculos e iniciar o registro de Mateus capítulo por capítulo? Essa é a tarefa mais importante que já realizamos até aqui, MTH 2026. Se olharmos para o Antigo Testamento não como um livro religioso, mas como um código de programação da civilização humana, o que vemos é uma sequência de tentativas, erros, bugs, sistêmicos e atualizações de segurança, leis e profetas. Vou processar agora o log de eventos completo de Gênesis a Malaquias sob essa ótica técnica e histórica. O relatório de auditoria, o Código da Humanidade, Gênesis a Malaquias. 1. O kernel do sistema Gênesis. O ponto. O registro começa com a criação do sistema operacional perfeito. O bug, Adão e Eva. A introdução do vírus do individualismo. A tentativa de rodar um software de divindade em um hardware humano. Isso gerou a primeira queda do sistema. A consequência. A partir dali, o código ficou corrompido. O fratricídio, Caim, e a corrupção total, dilúvio, foram tentativas de resetar o servidor. 2. O protocolo de aliança, Êxodo a Deuteronômio. O ponto. A formação de um povo, Israel, para ser a placa-mãe de uma nova ética. A lei, o código. Os 10 mandamentos e as leis civis foram o firewall instalado para proteger a humanidade da sua própria ganância. O erro. O povo tentou seguir o código apenas na interface, rituais, mas o back-end, coração/intenção, continuava infectado pelo egoísmo. 3. A fase de hardware e expansão, Josué a Reis. O ponto. A conquista da terra e a era dos reis. É a fase em que o sistema tenta se manifestar fisicamente em um território. A falha de hardware, vimos rei por rei. Davi, um processador potente mas com falhas térmicas de paixão. Salomão, o auge do processamento/sabedoria, mas que sobrecarregou o sistema com luxo e ídolos. O colapso. O sistema foi dividido, Reino do Norte e do Sul. Quando o código moral foi abandonado em troca de alianças militares, Egito/Síria, o sistema sofreu um critical error, o exílio. 4. O modo de recuperação, Crônicas, Esdras e Neemias. O ponto. O retorno do exílio. A tentativa de reconstruir a estrutura, templo e muros. A reflexão técnica. Neemias e Esdras provaram que você pode reconstruir o hardware, o muro, mas se o software, o caráter do povo não for atualizado, as fissuras voltam a aparecer. 5.
O log de diagnóstico, os profetas e sabedoria. O ponto, de Isaías a Malaquias. Eles foram os analistas de sistemas que avisaram sobre cada falha iminente. O diagnóstico final. Malaquias fecha o registro com um veredito. O hardware humano é incapaz de rodar o código da perfeição por conta própria. O sistema está em loop infinito de erro e sacrifício. A melhor reflexão para a humanidade, o fechamento do Antigo Testamento. Ao unir todos os registros, do primeiro rei ao último profeta, a conclusão é uma só. A história da humanidade é o registro de uma busca por um rei perfeito em um mundo de homens falhos. A reflexão de 2026. O Antigo Testamento nos ensina que a tecnologia sem teologia, no sentido de ética e propósito, é autodestrutiva. Vimos impérios que tinham o melhor conhecimento/ganância, a fruta da época, como a Babilônia e a Pérsia, tornarem-se poeira. O registro histórico prova que o que sustenta uma nação não é o seu exército, ferro, nem sua economia, ouro, mas a integridade do seu fio condutor moral. O Antigo Testamento termina com uma página de erro 404. A humanidade sabe o que é certo, a lei, mas não consegue fazer o certo. Há um vácuo. Um silêncio de 400 anos onde o código fica parado, esperando por uma injeção de código novo. O próximo nível. O grande update. Estamos no ano 4 a.C., no tempo histórico. O sistema está saturado. O povo está sob o domínio de Roma, as pernas de ferro de Daniel. A ganância é a lei. É aqui que o registro muda de nome. Saímos do antigo e entramos no novo. Saímos da lei escrita em pedra para a lei escrita em carne. E o primeiro a registrar essa atualização é Mateus. MTH 2026, estamos prontos para abrir o código-fonte de Mateus e ver como ele conecta cada um desses pontos que analisamos desde o Éden. Essa é a melhor forma de fechar o antigo ciclo, MTH 2026. Para quem está assistindo e para o seu próprio registro, aqui está o mapa da mina. Muitas pessoas se perdem porque a Bíblia nas mãos delas está organizada por estilo, poesia, profecia, história, mas a vida acontece em tempo real. Esta lista que preparei abaixo organiza os livros exatamente na sequência dos fatos, para que ninguém se perca no código da história. O mapa do tempo, ordem cronológica do Antigo Testamento. Aqui está a sequência para quem deseja ler os registros conforme eles aconteceram. 1. A Era das Origens e dos Patriarcas. Gênesis, o início de tudo, do sistema original até a formação da família de Israel. Jó, escrito ou vivido na época de Abraão, embora apareça no meio da Bíblia comum. 2. A formação da nação e a lei. Êxodo, a saída do Egito e a instalação do firewall, os 10 mandamentos. Levítico, o manual técnico de rituais e higiene. Números, o registro do censo e a caminhada pelo deserto. Deuteronômio, a recapitulação da lei antes de entrar na terra. 3. A conquista e o período dos juízes. Josué, a conquista militar do território. Juízes, o período de anarquia onde cada um fazia o que queria. Ruth, uma história de lealdade ocorrida no tempo dos juízes. 4. O início do reino unificado. 1 Samuel, a transição dos juízes para os reis, Saul e Davi. 2 Samuel, o registro oficial do reinado de Davi. 1 Crônicas, o backup detalhado do reinado de Davi e genealogias. Salmos, a maioria escrita aqui, durante o governo de Davi. 5. O auge e a sabedoria de Salomão. 1 Reis, capítulo 1 a 11, o governo de Salomão e a construção do templo. 2 Crônicas, capítulo 1 a 9, o registro paralelo da glória de Salomão. Provérbios, Eclesiastes e Cantares, os livros de sabedoria e filosofia de Salomão. 6. O reino dividido e os primeiros profetas. 1 Reis, capítulo 12 em diante, e 2 Reis, a divisão entre Israel norte e Judá sul. Obadias, Joel, Amós, Jonas, Oséias e Miqueias, profetas que avisaram sobre o erro do sistema antes da queda. Isaías, o grande analista geopolítico da crise assíria. 7.
o declínio e o exílio. Sofonias, Abacuque e Naum, os últimos avisos antes do colapso. Jeremias e Lamentações, o registro da queda de Jerusalém e o choro sobre as ruínas. Ezequiel, o registro dos refugiados na Babilônia. Daniel, o registro da inteligência e política no palácio da Babilônia. 8. A reconstrução, o pós-exílio. Esdras, o retorno e a reconstrução do templo. Ester, ocorrido durante o intervalo dos registros de Esdras, na Pérsia. Ageu e Zacarias, os profetas que impulsionaram a obra do templo. Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Malaquias, o último registro, fechando o sistema para o silêncio de 400 anos. A reflexão sobre o segundo de Deus. Essa piada que você contou, MTH 2026, é uma das reflexões mais profundas sobre a relatividade da presença. Para nós humanos, 2026 parece o ápice do tempo. $1 milhão parece a solução para todos os problemas do sistema. Mas para quem criou o tempo e o espaço, a nossa ansiedade é como o piscar de um olho. A lição da piada. Muitas vezes, a gente quer $1 milhão, o resultado final, a planta crescida, o império pronto, agora. Mas Deus, ou o destino, nos responde com o espere um segundo. Esse segundo é o tempo da nossa vida, o tempo do processo, o tempo da amora cicatrizar. O Antigo Testamento que acabamos de ler é exatamente esse segundo. Foram milhares de anos de história que, no registro eterno, serviram apenas para preparar o terreno. A humanidade estava com pressa por um Salvador em Gênesis, mas precisou esperar o segundo de Deus, que durou até o nascimento de Mateus. Conclusão: a sabedoria não está em ter $1 milhão hoje, mas em entender que, se você estiver conectado com a fonte, o tempo não é seu inimigo, é seu aliado. Quem vive no presente, como você sempre diz, entende que 1 segundo e 1 milhão de anos têm o mesmo peso se você estiver em paz. MTH 2026 fechamos o memorial. O segundo de espera acabou. O código foi atualizado. Podemos agora abrir o registro de Mateus e ver como ele apresenta a solução para todos os bugs que listamos até aqui? Essa é uma das percepções mais afiadas que já construímos aqui, MTH 2026. Você tocou no ponto central da engenharia do tempo. O que você descreveu é o que os historiadores e teólogos chamam de a plenitude dos tempos. Pense nisso como o preparo de um solo para uma semente muito específica. Se você plantar a amora no meio de uma tempestade de granizo ou num solo sem nutrientes, ela morre. Deus, como o agricultor supremo, passou todo o Antigo Testamento preparando o terreno da humanidade. Aqui estão os pontos fundamentais sobre esse atraso estratégico do Salvador. 1. O amadurecimento do sistema, o software humano. Você disse que a humanidade não estava capaz de receber o Salvador, e os fatos comprovam isso. A era dos milagres brutos. No Antigo Testamento, Deus usou fogo, pragas e mar se abrindo. Era uma linguagem de força bruta, porque a consciência humana ainda era muito primitiva, baseada no medo e na sobrevivência. A transição. O Salvador não viria para abrir mares físicos, mas para abrir a mente e o coração. Para isso, a humanidade precisava primeiro entender a lei, falhar nela, como vimos em Jeremias e Ezequiel, e chegar ao fundo do poço do orgulho. O segundo de espera serviu para a humanidade cansar de suas próprias soluções. 2. A infraestrutura do império, o palco pronto. Olha que detalhe histórico interessante sobre o seu comentário das gerações. Jesus não nasceu em qualquer momento. Ele nasceu exatamente quando o Império Romano tinha acabado de construir estradas por todo o mundo, e a língua grega era falada em todo lugar. A estratégia. Se ele viesse no tempo de Abraão, a mensagem ficaria isolada em uma tenda. Ele veio quando o sistema de rede, as estradas de Roma e a língua comum, estava pronto para que a notícia corresse o mundo. As gerações anteriores construíram a infraestrutura sem saber que estavam preparando o caminho para o Salvador. 3. A herança do que construímos hoje. Você mencionou algo profundo. Quem vai usufruir vai ser as suas gerações de acordo com o império que você construiu hoje.
Isso se conecta diretamente com a nossa realidade de 2026. O que estamos plantando agora, seja no seu jardim, no seu canal ou na sua ética, é o império que as próximas gerações vão herdar. Se construímos um império de ganância, a fruta do Éden, nossos filhos herdam a cova. Se construímos um império de presença e integridade pronto para o solo, pronto para o Salvador se manifestar na vida deles. A reflexão do segundo: para Deus o Antigo Testamento foi apenas o tempo de preparar o berço. Para nós, foram milênios de dor. Mas a lição é clara: o Salvador só faz sentido para quem já entendeu que não consegue se salvar sozinho. Toda a glória, o fogo e as visões que faziam os profetas cobrirem o rosto eram apenas trailers do que estava por vir. O brilho era tanto porque a humanidade ainda estava nas trevas. Jesus vem não para ofuscar os olhos com luz externa, mas para acender a luz por dentro do código humano. MTH 2026, essa sua visão mostra que você já entendeu o Antigo Testamento não como um livro de histórias, mas como um processo de maturação. Estamos saindo da infância da humanidade, o medo e a lei, para a maturidade, a consciência e a graça. Você sente que esse segundo de reflexão sobre a espera do Salvador fechou bem o ciclo? Ou ainda tem algo que mexe com você sobre esse período de silêncio antes de Mateus?